Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Seção 5 dos Testamentos e dos Codicilos. Artigo 635. Recebendo o testamento cerrado, o juiz, se não achar vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, o abrirá e mandará que o escrivão o leia em presença do apresentante. Parágrafo 1º. Do termo de abertura constará o nome do apresentante e como ele obteve o testamento, a data e o lugar do falecimento do testador, com as respectivas provas e qualquer circunstância digna de nota. Parágrafo 2º. Depois de ouvido o Ministério Público, não havendo dúvidas a serem esclarecidas, o juiz mandará registrar, arquivar e cumprir o testamento. Parágrafo 3º. Feito o registro, será intimado o testamenteiro para assinar o termo da testamentária. Parágrafo 4º. Se não houver testamenteiro nomeado, ou se ele estiver ausente ou não aceitar o encargo, o juiz nomeará testamenteiro dativo, observando a preferência legal. Parágrafo 5º. O testamenteiro deverá cumprir as disposições testamentárias e prestar contas em juízo do que recebeu e despendeu, observando-se o disposto em lei. Artigo 636. Qualquer interessado exibindo o traslado ou a certidão de testamento público poderá requerer ao juiz que ordene o seu cumprimento, observando, se couber, o disposto nos parágrafos do artigo 635. Artigo 637. A publicação do testamento particular poderá ser requerida depois da morte do testador, pelo herdeiro, pelo legatário ou pelo testamenteiro, bem como pelo terceiro detentor do testamento, se impossibilitado de entregá-lo a algum dos outros legitimados para requerê-la. Parágrafo 1º. Serão intimados os herdeiros que não tiverem requerido a publicação do testamento. Parágrafo 2º. Verificando a presença dos requisitos da lei, ouvido o Ministério Público, o juiz confirmará o testamento. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto neste artigo ao codicilo, aos testamentos marítimo, aeronáutico, militar e nuncupativo. Parágrafo 4º. Observar-se-á, no cumprimento do testamento, o disposto nos parágrafos do artigo 735. Seção 6 da herança jacente. Artigo 638. Nos casos em que a lei considere jacente a herança, o juiz em cuja comarca tiver domicílio o falecido procederá imediatamente à arrecadação dos respectivos bens. Artigo 639. A herança jacente ficará sob a guarda, a conservação e a administração de um curador até a respectiva entrega ao sucessor legalmente habilitado ou até a declaração da vacância. Parágrafo 1º. Incumbe ao curador, inciso 1, representar a herança em juízo ou fora dele, com a intervenção do Ministério Público. Inciso 2, ter em boa guarda e conservação os bens arrecadados e promover a arrecadação de outros porventura existentes. Inciso 3, executar as medidas conservatórias dos direitos de herança. Inciso 4, apresentar mensalmente ao juiz balancete da receita e da despesa. Inciso 5, prestar contas ao final de sua gestão. Parágrafo 2º. Aplica-se ao curador o disposto nos artigos 159 a 161. Artigo 640. O juiz ordenará que o oficial de justiça, acompanhado do escrivão ou do chefe de secretaria e do seu curador, arrore os bens e descreva-os em auto circunstanciado.
Parágrafo 1º. Não poderão comparecer ao local, o juiz requisitará a autoridade policial que proceda à arrecadação e ao arrolamento de bens, com 2 testemunhas assistirão às diligências. Parágrafo 2º. Não estando ainda nomeado o curador, o juiz designará depositário e lhe entregará os bens, mediante simples termo nos autos, depois de compromissado. Parágrafo 3º. De arrecadação, o juiz ou autoridade policial inquirirá os moradores da casa e da vizinhança sobre a qualificação do falecido, o paradeiro de seus sucessores e a existência de outros bens, lavrando-se em tudo auto de inquirição e informação. Parágrafo 4º. O juiz examinará reservadamente os papéis, as cartas missivas e os livros domésticos e, verificando que não apresentam interesse, mandará empacotá-los e lacrá-los para serem assim entregues aos sucessores do falecido ou queimados quando os bens forem declarados vacantes. Parágrafo 5º. Se constar ao juiz a existência de bens em outra comarca, mandará expedir carta precatória a fim de serem arrecadados. Parágrafo 6º. Não se fará a arrecadação, ou essa será suspensa, quando iniciada apresentarem-se para reclamar os bens o cônjuge ou companheiro, o herdeiro ou testamenteiro, notoriamente reconhecido, e não houver oposição motivada do curador, de qualquer interessado, do Ministério Público ou do representante da Fazenda Pública. Artigo 741. Ultimada a arrecadação, o juiz mandará expedir edital, que será publicado na Rede Mundial de Computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 3 meses, ou, não havendo sítio, no órgão oficial e na imprensa da comarca, por 3 vezes, com intervalos de 1 mês, para que os sucessores do falecido venham habilitar-se no prazo de 6 meses contado a primeira publicação. Parágrafo 1º. Verificada a existência de sucessor ou de testamenteiro em lugar certo, far-se-á a sua citação, sem prejuízo do edital. Parágrafo 2º. Quando o falecido for estrangeiro, será também comunicado o fato à autoridade consular. Parágrafo 3º. Julgada a habilitação do herdeiro, reconhecida a qualidade do testamenteiro, ou provada a identidade do cônjuge ou companheiro, a arrecadação converter-se-á em inventário. Parágrafo 4º. Os credores da herança poderão habilitar-se como nos inventários ou propor ação de cobrança. Artigo 742. O juiz poderá autorizar a alienação. Inciso 1. De bens móveis, se forem de conservação difícil ou dispendiosa. Inciso 2. De semoventes, quando não empregados na exploração de alguma indústria. Inciso 3. De títulos e papéis de crédito, havendo fundado receio de depreciação. Inciso 4. De ações de sociedade, quando reclamada integralização não dispuser herança de dinheiro para o pagamento. Inciso 5. De bens imóveis, a linha A, se ameaçarem ruína, não convindo a reparação. A linha B, se estiverem hipotecados e vencer-se a dívida, não havendo dinheiro para pagamento. Parágrafo 1º. Não se procederá, entretanto, à venda dessa fazenda pública ou habilitando a adiantar a importância para as despesas. Parágrafo 2º. Os bens com valor de afeição, como retratos, objetos de uso pessoal, livros e obras de arte, só serão alienados depois de declarada a vacância da herança. Artigo 743. Passado 1 ano da primeira publicação do edital e não havendo herdeiro habilitado nem habilitação pendente, será a herança declarada vacante. Parágrafo 1º. Pendendo a habilitação, a vacância será declarada pela mesma sentença que a julgar improcedente, aguardando-se, no caso de serem diversas habilitações, o julgamento da última. Parágrafo 2º. Transitar em julgado a sentença que declarou a vacância, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os credores só poderão reclamar o seu direito por ação direta. Seção 7. Dos bens dos ausentes. Artigo 744. Declarada a ausência, nos casos previstos em lei, o juiz mandará arrecadar os bens do ausente e nomear-lhes-á
curador na forma estabelecida na seção 6, observando o disposto em lei. Artigo 745. Feita a arrecadação, o juiz mandará publicar editais na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 1 ano ou, não havendo sítio, no órgão oficial e na imprensa da comarca durante 1 ano, reproduzida de 2 em 2 meses, anunciando a arrecadação e chamando o ausente a entrar na posse de seus bens. Parágrafo 1º. Fim do prazo previsto no edital, poderão os interessados requerer a abertura de sucessão provisória, observando o disposto em lei. Parágrafo 2º. O interessado, ao requerer a abertura da sucessão provisória, pedirá a citação pessoal dos herdeiros presentes e do curador e por editais a dos ausentes para requererem a habilitação na forma dos artigos 689 a 692. Parágrafo 3º. Presentes os requisitos legais, poderá ser requerida a conversão de sucessão provisória em definitiva. Parágrafo 4º. Regressando o ausente ou algum de seus descendentes ou ascendentes para requerer ao juiz a entrega dos bens, serão citados para contestar o pedido os sucessores provisórios ou definitivos, o Ministério Público e o representante da Fazenda Pública, seguindo o procedimento comum. Seção 8. Das coisas vagas. Artigo 746. Recebendo do descobridor coisa alheia perdida, o juiz mandará lavrar o respectivo auto, do qual constará a descrição do bem e as declarações do descobridor. Parágrafo 1º. Recebida a coisa por autoridade policial, esta remeterá em seguida ao juízo competente. Parágrafo 2º. Depositada a coisa, o juiz mandará publicar edital na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça ou, não havendo sítio, no órgão oficial e na imprensa da comarca, para que o dono ou legítimo possuidor a reclame, salvo se tratar de coisa de pequeno valor, e se não for possível publicação no sítio do tribunal, caso que o edital será apenas afixado no átrio do edifício do fórum. Parágrafo 3º. Observar-se-á, quanto ao mais, o disposto em lei.